Hoje, na geral, nosso programa da Copa das Copas, a Copa que é das tropas, também é da luta. A Copa das lutas. Hoje a gente está recebendo aqui, tem a honra de receber parte importante dos lutadores que vem fazendo uma cena completamente nova nas ruas do Brasil. A gente está aqui com os Garis do Rio, que tiveram uma luta vitoriosa, venceram primeiro a direção pelego do sindicato, depois venceram a justiça, que declarou a greve legal, depois venceram Eduardo Paes, que chamava eles de minoria, e ainda continuam precisando vencer, não é? Célio vai contar para nós parte do que é essas lutas. Estamos aqui com o MTST, que é, digamos, quem abriu as portas, né, para as lutas da Copa, para as lutas vitoriosas da Copa. Acho que veio dos que não tinham teto, as portas foram abertas para lutas vitoriosas, para vitórias públicas concretas, como os Garis, e é muito bom de poder juntar aqui Garis e sem teto, que começam a vencer, porque nós temos também os professores, que esses sim, lutam há tantos anos, da luta que é talvez das mais antigas, e talvez a que todos nós mais saibamos que é necessária, né? Que é preciso de vitórias urgentes, são trabalhadores, os melhores trabalhadores do povo do Brasil, e talvez precisam de mais atenção da sociedade, de mais apoio, para poder viver com mais dignidade, com mais dinheiro, com mais tranquilidade e alegria. Então, assim, hoje é dia de falar de lutas, é dia de conhecer a realidade dessas lutas, mas hoje também é dia de lembrar que há um ano atrás, no dia 20 de junho, 1 milhão de cariocas, eu sempre digo eu me lembro que na Presidente Vargas, eu falando com o Felipe lá em São Paulo, e eu dizia, eu acho que tem 2 milhões, porque não é possível. É muita gente, é mais gente que eu já vi na minha vida inteira. E descia, um rio de gente que não parou de descer nunca. E aí de repente começaram as bombas, e nós vimos uma das cenas mais absurdas de terrorismo do Estado contra toda a população da cidade. A polícia não só não estava defendendo os pontos estratégicos, que era a prefeitura, o Maracanã, como a polícia semeou bomba em Laranjeiras, na Glória, no Catete, no Largo do Machado. A polícia envolveu o Rio de Janeiro numa nuvem de gás lacrimogêneo. Mas nós aqui queremos menos gás lacrimogêneo, mais vitórias públicas, e aí por isso vamos passar a palavra para esses lutadores aqui que nos honram aqui com sua presença hoje. Eu queria só esclarecer que, embora a representatividade aqui seja de professores, na verdade a gente fala de uma categoria muito maior, né, que são os trabalhadores da educação, que não incluem só os professores, que inclui as cozinheiras escolares, que inclui os inspetores de escola, que inclui secretários escolares, enfim, a gente está aqui na figura de professor, mas representando uma categoria de trabalhadores da educação. Que a luta não é só dos professores, né? A luta é da escola. É um sindicato unificado, assim, isso também não é muito comum em diferentes áreas de educação. No caso do nosso sindicato, é um sindicato de professores e de funcionários em geral. Isso é sempre bom de lembrar. O cuidado de falar em educadores, porque a gente considera que todos que trabalham dentro da escola são educadores também, né? A cozinheira, o pessoal da limpeza, as secretárias, todos estão envolvidos com o ato de educar de uma maneira ou de outra. Todos têm contato com as crianças, né? Ainda que momentâneo. Então somos todos educadores. Bom, e o Targino ele começou fazendo uma análise legal do ano passado, né, de 2013, do que foi junho, do que foi esse dia 20 histórico, né, com milhões de pessoas nas ruas. A classe dos educadores, a categoria dos educadores teve uma importância muito relevante durante todo esse processo, né, principalmente nos meses que se seguiram, a junho, julho, né, agosto, setembro, principalmente outubro, um outubro que foi marcado por muitas lutas, por muita violência e repressão também nas ruas. Antes da gente começar aqui o papo, a gente estava conversando, né,
sobre aquele momento da Câmara sitiada, né? Da Câmara totalmente impedida de ter acesso às pessoas, as pessoas terem acesso àquele plano que estava sendo votado, um plano de carreira dos professores. Queria que vocês comentassem um pouco em cima desse plano, em cima da greve do ano passado, para esse atual momento de greve, já é mais de um mês de paralisação unificada, né, das redes municipal e estadual. O que mudou de lá para cá, o que não mudou, qual que é a forma como o Estado, né, tanto no âmbito municipal como estadual mesmo, tem dialogado, né, com a categoria e qual que é essa realidade da educação hoje. Queria que vocês começassem, então, por favor, a nossa Pós-TV na geral aqui agora. O que acontece? O grupo de educadores da rede estadual, ele já tem uma tradição de luta maior do que o município. Nós, do município, eu sou da rede municipal, sou professora da rede municipal, a gente ficou 19 anos sem fazer uma greve, então uma categoria que está se reerguendo, uma categoria que está se levantando. E aí o que deu força para esse levante dessa categoria, porque os problemas, não é porque ficamos 19 anos sem ter problemas, pelo contrário, os problemas foram só crescendo. Mas eu acho que o que deu coragem, né, que motivou a gente a se levantar foram as jornadas de junho, com certeza. Né? A gente veio dar continuidade a isso, porque, enfim, no nosso entendimento, a jornada de junho era muito mais plural. A greve dos educadores, dos trabalhadores da educação, ela veio trazer a questão do trabalhador, né? A luta de classe, da classe trabalhadora. Né? E isso só somou, porque até os próprios grupos, né, boa parte dos grupos das jornadas de junho, vieram compor o nosso movimento de greve. Então não eram só os profissionais, tinha uma galera muito grande compondo ali o nosso movimento. E aí, bom, enfim, falar dos problemas da escola, acho que a gente não sai daqui hoje para falar dos problemas da escola, né? Mas eu acho que só para resumir um pouquinho do que é o chão da escola, né? A gente tem uma política educacional caótica, uma política educacional que não é pedagógica, né? É um discurso tecnicista, é um discurso da meritocracia, que quem leva a educação a sério, né, o profissional da educação, comprometido, né, com o seu fazer, com o seu trabalho, ele não tem sentido compactuar, não tem sentido compactuar com essa invasão, né, com essa política meritocrática. E aí, mas não é só isso, né? Se fosse só isso, né, enfim, a gente ainda conversava, mas tem inúmeros outros problemas. Por exemplo, a gente falou das outras categorias. A gente tem, por exemplo, as cozinheiras escolares, né, dentro das cozinhas, no verão, por exemplo, uma temperatura de 60 graus, trabalhando nessa temperatura dentro das escolas, trabalhando com material inadequado, sem adicional de periculosidade. Inclusive foi feito até um material, um estudo pela Fiocruz, né, falando da importância da periculosidade, do adicional de periculosidade para elas. Para vocês terem uma noção, assim, a gente conversando entre a gente, acho que a greve também nos ensina muito, né? A gente aprendeu a se entender como um conjunto, como uma categoria, não só como professor isolado na sala de aula, que dentro da escola acaba sendo assim, mas eu acho que a greve trouxe esse entendimento, né, esse relacionamento entre a gente mais intenso, da gente entender o sofrimento do outro também. Então, por exemplo, relatos de cozinheiras que têm que descascar, sei lá, 70 quilos de abóbora com uma faca cega, entende? Que já não tem mais um movimento, tem um comprometimento do movimento das mãos, né? Desse adoecimento, o tempo de vida útil de uma cozinheira é de 5 anos. Depois disso, ela começa a apresentar problemas seríssimos de saúde. É uma máquina de moer gente, a cozinha da escola. É uma máquina de moer gente. Dentro da sala de aula, por exemplo, eu vou fazer 7 anos de município. Estou dando meu exemplo, mas não é para centralizar em mim, é só para ilustrar. Eu já tenho uma cirurgia, né, de tumoração volumosa na prega vocal esquerda por excesso de trabalho. São turmas super lotadas, turmas super aquecidas, super quentes, inclusive contrariando a lei da climatização das salas de aula, que o prefeito Eduardo Paes tentou, né, dar um golpe ano passado nisso, né, para justificar ou para não fazer a climatização das salas de aula. Né? Então a gente tem sala de aula muitas vezes, a maioria, né, boa parte,
sem ar-condicionado, sem ventilador, as salas super lotadas e super aquecidas, e às vezes a gente tem que ficar com a porta fechada por causa do barulho, né? Não tem uma acústica favorável, então fica todo mundo espremido naquele depósito, num calor absurdo, né? A estrutura mesmo da escola, foi até feito um estudo sobre, eu acho que 15%, aí depois a gente corrige se for o caso, de escolas que estão aptas a funcionar em plenas condições em termos de estrutura. A gente tem os agentes educadores, os inspetores escolares, que tem que dar conta, às vezes tem um corredor, né, um agente por andar, então vários corredores com um agente, né? Então, por exemplo, na troca de professores, que muitas das vezes um aluno sai, enfim, às vezes acaba tendo um conflito ali grande, porque a gente tem que entender que os nossos estudantes dentro da escola pública, eles chegam brutalizados, né? Impõem uma violência, uma brutalidade tão grande para eles, que às vezes eles internalizam, né? E naturalizam esse processo. E então a gente tenta, dentro da escola, fazer um processo de humanização, né, de humanização nossa, e de humanização desse grupo. Então ficam esses inspetores escolares ali tendo que dar conta, né, de algum conflito que aconteça. Eles são, às vezes, tratados, né, de uma forma extremamente precária, porque às vezes ele é tratado como um office boy, né, o cara que tem que ali tirar o cachorro da rua, devolver o cachorro para o dono, ou seja, não está claro qual é o papel, qual é a competência desse profissional. Então acabam, né? Você fala uma coisa que me parece super interessante, que é a necessidade quase que de uma desmilitarização de nós próprios, né, para vencer uma certa cultura da violência que impera nessa sociedade. Eu sempre digo assim, alguém já sabe o nome do jovem que a polícia matou hoje? Todos os dias há um jovem morto pela polícia, a mesma polícia que bateu nos professores, a mesma polícia que gera aquela violência toda, que aquele aluno que está na escola traz e vomita em cima uns dos outros, em cima do professor, muitas vezes relações super violentas, né? Eu digo assim, se o caminho realmente for da construção de uma cultura da vida e da paz, parte do desafio é que nós também nos desmilitarizemos na lógica. Então, o que eu queria perguntar é justamente isso, assim, como a própria categoria acha que é possível atuar sobre o chão da escola para começar a florescer vitórias já? Ou seja, é possível nós mudarmos a cultura da atuação dentro do... Que cultura é essa que pode ser modificada ali dentro de cada escola? Porque, assim, eu me pergunto, o que falta é só dinheiro? Não. É só investimento? Na verdade, não. O que ela estava colocando era esse problema da escola abandonada, da escola precarizada, né? E esse é um problema grave, que é um problema antigo, tal, isso, no Brasil, desde que a gente estava conversando sobre isso antes, né? De décadas para cá, a gente teve o início da universalização, e aí não teve o investimento necessário para dar conta da universalização, né? Só que um outro problema muito grande, que é o que a gente está vivendo hoje muito forte, é um problema de modelo de ensino. Tá, o modelo que está impondo para a gente, que ela estava começando a falar sobre a questão da meritocracia, ela acabou indo para o lado da infraestrutura da escola, que é algo fundamental, que isso precariza, né, as pessoas adoecem e tal. Só que tem outro lado, que é o modelo que está querendo controlar o trabalho do professor, né? Na verdade, eles estão desvirtuando o caráter do trabalho dos professores, dos educadores em geral, que eles estão implementando um modelo que ele é um modelo completamente centralizado, tá? A gente tinha as escolas públicas, elas tinham alguma autonomia, né? Inclusive a gente tinha eleições diretas para direções no estado, no município tinha eleições também, ainda tem, só que essas eleições são cada vez mais filtradas. No estado, essas direções já, acho que durante o governo Rosinha, Garotinho, a gente não elege mais as direções agora são completamente voltadas para cima. O que eles estão começando a fazer? Eles estão querendo, na verdade, controlar o trabalho de cima para baixo, eles estão querendo estruturar todas as redes de uma maneira centralizada e tecnocrática, ao nível de controlar a própria aula que o professor vai dar. Tá? No caso do município, esse é um processo que já está mais adiantado, elas duas possam adiantar melhor. No caso do estado, isso ainda está em processo de implementação, mas a lógica é a mesma. Qual é a ideia?
eles vêm com esse discurso do gerenciamento, nós temos que melhorar a qualidade da educação, nós precisamos estabelecer metas, precisamos avaliar a qualidade. É um discurso muito tentador, mas para quem conhece mais ou menos de onde é que vem esse discurso, que esse é o discurso gerencial, esse é o discurso privatista, você começa a perceber o que está por trás dele. Mas, na verdade, esse discurso vai ganhando todo mundo. Então, as diretoras que agora estão se adaptando a esse tipo de processo, elas vão fazer curso de capacitação, elas vão entrar no caso do Estado, né? Quem quer ser diretor ou diretora de escola tem que passar por um processo interno, uma seleção interna, que é até questionável juridicamente, né? Isso o próprio sindicato discute isso muito. Você não pode ter um processo de seleção interna à categoria. Mas, enfim, as pessoas estão, no município também, as pessoas estão se submetendo a isso. Então, está se permeando toda a categoria, principalmente quem está nas direções, desse discurso gerencial privatista. Não, vamos estabelecer metas, a gente tem que verificar a qualidade da educação para ver se a educação vai mais para frente e tal. Nesse caso, você falou em militarismo, foi muito engraçado, porque isso não é um militarismo, mas é uma padronização, né? Encaixotar todo mundo no mesmo molde. O que tem por trás disso, na verdade? A gente começa a ver a enganação que está por trás disso. Por quê? Como é que a gente mede qualidade de ensino? Bota a molecada para fazer prova de avaliações externas. Aí o que as pessoas começam a fazer? Começam a preparar os alunos para fazer essas provas de avaliação externa. Então a coisa começa a ser um sistema viciado, entende? Você prepara o aluno para fazer a prova, ele faz a prova e os índices que a gente está, em geral, é o IDEB, esses índices todos são baseados não apenas nessas provas, no caso do Estado é a prova de SAES, no caso do município, Prova Rio, Prova Rio, e a gente tem a Prova Brasil, né? Essas provas, você estabelece essas metas, então, além dessas notas dessas provas, você tem os índices de aprovação e reprovação. Quem controla as aprovações e reprovações são os conselhos de classe e os professores e as direções. Então, há um movimento que é bem claro, bem aberto, de pressionar pela aprovação das pessoas. Então, eu venho de uma área que eu sou de física, né? Então eu venho de uma área experimental. E a gente sabe que certos sistemas, quando você mede, você interfere no sistema. O que eles estão fazendo, pretensamente medindo a qualidade da educação, na verdade eles estão interferindo, eles estão deturpando o sistema de ensino, porque eles transformam um sistema de ensino numa maquininha de gerar índices de qualidade. Então você aprova mais, essas provas de baixa qualidade, inclusive, vão dando essa aparência de que você está melhorando os índices de educação, quando na verdade você está deturpando o sistema como um todo. E não quer dizer, quando a gente fala negócio de aprovação, reprovação, não é que eu queira reprovar aluno, o problema não é esse, a gente estava conversando antes, né? O problema da reprovação é um problema social muito sério, tá? É um problema de reprodução de desigualdade. Qualquer professor sabe que reprovar é uma responsabilidade muito grande que a gente assume quando reprova alguém, né? Não dá gosto nenhum reprovar alguém. Só que você não resolve o problema da reprovação em massa aprovando em massa, entende? Eu estava explicando para ela, esses projetos todos, eles além de estarem centralizando, vinculando, porque quando ele estabelece essa prova, a sua aula já tem que estar vinculada à matéria que vai cair nessa prova. Então, você quer... Aí o que você ganha, professor? Se a sua escola bate as metas, você ganha um 14º salário, ganha um 15º salário. Eles jogam com a gente, porque eles sabem que a gente vive numa situação ruim e vai jogar com dinheiro. Entendeu? É um discurso muito cruel, na verdade, porque parece que a gente só vai querer trabalhar bem se tiver lá um prêmiozinho na frente, entendeu? Sabe aquela cenourinha que vai na frente do cachorro, que vai na salsicha do cachorro? Isso é muito cruel, porque na verdade o que me dá prazer de dar aula? Uma turma que está afim, infraestrutura, né? A gente que trabalha na educação, bem ou mal, em geral a gente tem alguma... A gente acredita que pode interferir na realidade social através da educação, né? Eu não acho que a educação é a única coisa que vai mudar o mundo, mas sem educação não se muda o mundo. Então, não é isso que faz a gente querer trabalhar bem, não é ter lá o prêmio, o bônus no final. Essa coisa de bônus é esse discurso privatista que a gente estava comentando. Eu acho que tem uma coisa que você falou, dessa questão da avaliação externa, né? Que é muito perigosa, que está entrando agora no município com esse sistema de gestão. No estado já tem um pouco a GID, mas o município é SIGA, né? SGI. Esse é um sistema empresarial, né, em que todos são avaliados, inclusive o professor, do ponto de vista externo. Então, os alunos, as metas estão nos quadros, nos corredores das escolas. Alunos avaliam o professor, porque eu não acho ruim, eu acho que a avaliação do professor
a partir do aluno, ela é muito interessante, sim. Só que quando isto fica colocado de forma pública e matemática, né? E vinculado ao salário. Vinculado ao salário, os problemas tudo. começam a acontecer, né? Essa discussão a respeito da aprovação da qualidade do ensino, ela tem que vir organicamente do interior da escola, ela não tem que vir de uma instância superior, ela pode ser construída dentro esse debate, e aí passa pela questão do autoritarismo, do militarismo. Por que, né, você coloca a questão do autoritarismo como um entrave tão grande dentro da escola? E de fato porque hoje o discurso pedagógico, o discurso sobre as ideias educacionais, sobre os modelos de educação que você cita, eles estão fora do âmbito da escola, do cotidiano da escola. É preciso que a gente discuta dentro da escola, nós como educadores, né, e junto com os educandos, né, esse modelo. É possível construir esse modelo. Eu tenho feito isso, eu sou professora há quase 30 anos, né? Eu venho de uma época em que eu me preparei para fazer isso, não para receber ordens de alguém sobre o que eu tenho que fazer na minha sala de aula. É claro que eu às vezes erro, e eu acho que nesses momentos a crítica do aluno, a crítica do pai do aluno, ela é muito bem-vinda. Mas a gente tem que construir isso, né? São as narrativas sobre a escola, como vocês dizem, né, que estão saindo da escola. Então a gente está ouvindo um discurso sobre a escola, nós educadores, que nos é muito estranho. É o discurso da quantidade, de medir qualidade através de quantidades. E essas quantidades, com frequência, estão ligadas à questão econômica. E parece que há uma cultura nova mesmo sendo implementada nas escolas que unifica a rede estadual e a municipal, né, numa lógica que vem sempre de cima para baixo, como se as soluções pudessem ser construídas pelo marqueteiro político, pelo departamento de marketing de algum cérebro que tivesse um modelo total que pudesse ser usado para todas as escolas, quando na verdade as escolas, a beleza delas é que elas podem vir de cima para baixo, no chão de cada escola inventar uma solução ali, né? Atribuir poderes de outro jeito. Eu acho que o que Júnior também expressou no ano passado era a necessidade de uma nova cultura política, né? Uma cultura política que confia mais, atribui mais valor às ações que a própria sociedade faz e que confia, portanto, mais na capacidade do povo brasileiro de se construir outro povo. Por isso, com grande alegria, eu digo que nós estamos aqui hoje recebendo esses que decidiram fazer não só justiça com as próprias mãos, mas decidiram fazer a própria casa com as próprias mãos, passar a palavra para o MTST. Deixa eu me apresentar, eu sou Henrique, eu sou do setor de comunicação do MTST, então nesse sentido eu já queria começar aí dizendo que a dificuldade que é elaborar qualquer política de comunicação nesse contexto de desenvolvimento de cultura e de mídia, de controle de informação. E queria dizer que a gente está muito satisfeito, muito orgulhoso dessa parceria que está acontecendo entre Mídia Ninja e MTST, especialmente em São Paulo, nessas coberturas de atos, né? O MTST nunca, vou contar um pouco até rapidamente quem somos nós, mas nunca teve uma crise que alguns setores da sociedade talvez queiram ter, de dizer, se for mídia comercial, se for mídia corporativa, se forem as grandes famílias que controlam a informação, não vamos dar entrevista. Mas é muito mais prazeroso, muito mais, como é que eu vou falar, produtivo, quando quem está produzindo essa informação e essa cobertura, que não seja necessariamente orgânico ao movimento, mas que tenha efetivo interesse em as vitórias. Em entender as vitórias e vibrar com as vitórias, etc. Isso fica muito claro quando você está numa ocupação. Eu estava na quarta-feira na Copa do Povo e na quinta-feira na abertura da Copa, a gente fez a Copa do Povo, a Copa Popular lá. Organizou os acampados, os grupos do acampamento, e cada grupo era uma categoria de luta. Então tinha os garis, tinha os metroviários, os professores, os estudantes. A gente organizou
a Copa do Povo. Fizemos uma abertura da Copa, queimamos o boneco da FIFA, fizemos umas palavras de ordem e aí começamos os jogos, né? Então era Garis contra Metoviários. E aí perguntava, e aí, você acha que vai ganhar? Não, aqui todo mundo vai ganhar, quem vai ganhar aqui é a Copa do Povo. Eu sou Gari, mas... Então teve um lance muito bonito disso. E quando você via quem estava cobrindo lá, era muito diferente. A hora que uma mídia corporativa chegava lá e cobria a coisa de um jeito muito... E aí, o que você está achando disso aqui? Você vai assistir o jogo ou não vai? E quando os parceiros, inclusive da Mídia Ninja e outros parceiros de outros coletivos de comunicação estavam lá e cobrindo o evento. Bom, eu sou de São Paulo, pelo sotaque dá para perceber que eu não sou do Rio de Janeiro, né? Mas eu estou aqui faz um tempinho já. E o MTST está em São Paulo, se iniciou no estado de São Paulo, já está completando a maioridade, tem 17 anos. Então, estamos quase ficando maior de idade já, então junho pra gente, quando a gente conheceu o junho, a gente já era adolescente. Então, quando a gente viu milhares de pessoas saindo às ruas, a gente falava, porra, que maravilha, porque a gente está falando para o povo sair para as ruas e está tentando organizar esse povo para sair nas ruas faz 16 anos, ano passado. E aí, assim, antigamente, quando a gente conseguia colocar 500 pessoas, 1.000 pessoas na rua, a gente falava, pô, vitória do ato, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas no ato. E aí, quando a gente viu uma manifestação com 20, 30, 50, 150, e eu não estava aqui ano passado, no dia 20 de junho, mas equiparado ao Cordão da Bola Preta, 1 milhão de pessoas na rua, a gente sente que tem um movimento que poucas pessoas vivas no país, e provavelmente na história do país a gente viu muito pouco, que é uma outra cultura de manifestação. Agora, isso tem um lado positivo, que é uma coisa de quebrar uma barreira, de conseguir sair à rua, mas pra gente é muito caro também, o processo de sair à rua necessariamente precisa ter pauta. Então a gente, estou trazendo essa conversa justamente para contar porque inclusive a gente está nas ruas há tanto tempo. A gente tem certeza que a política habitacional e a política das cidades e a estruturação urbana desse país, elas produzem uma massa de trabalhadores que perdem inclusive vínculo com o trabalho e são cada vez mais expropriados, tirados deles, né, a condição de moradia digna. A especulação imobiliária aumentou o aluguel e a Copa do Mundo serviu absolutamente para isso. Quem viu há 5 anos atrás um aluguel custando 150, 200 reais, sabe que hoje um quarto, mesmo na periferia, mesmo na favela, em qualquer lugar, custa 500 reais, 600 reais. E a especulação imobiliária é um fenômeno que não pega só quem mora aqui ou ali. Ela pega todo mundo que pega nas grandes cidades e ataca diretamente o bolso e a vida da maior parte das pessoas da cidade. Então, se a gente está nesse contexto de especulação imobiliária e estruturação urbana, a gente precisa produzir luta que combata a especulação imobiliária. Nesse sentido, quando o MTST, junto com a resistência urbana, lançou a Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo, que era uma continuidade das manifestações de junho, de dizer, a gente está na rua de novo, porque não foi... Saímos nas ruas, tivemos a conquista, baixamos a tarifa, colocamos a cultura de manifestação no povo, mas se a gente olhar para trás, nesses últimos 8, 9 meses, 11 meses, 1 ano, a gente tem certeza que vários dos processos que aconteciam antes de junho do ano passado continuam acontecendo. E aí, nesse sentido, a primeira pauta do movimento, quando ele entra na Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo, é uma pauta que... O Sérgio estava falando que viu o programa no TV Brasil anteontem. É uma pauta que, pra gente, é uma pauta que é absolutamente imprescindível para entender a especulação imobiliária, que é a lei de controle do valor dos aluguéis. Isso é uma pauta que vai pegar a maior parte da população que vive de aluguel e vai dizer o seguinte: a única possibilidade de aumentar o aluguel tem que ser mediante a inflação. O proprietário não pode aumentar o aluguel fora da lei da inflação. E isso a gente sabe que ataca diretamente o mercado, é uma pauta que a gente está mantendo, mas que vai precisar de uma correlação, uma relação de força da sociedade muito maior do que a gente tem. Mas foi a primeira pauta que a gente apresentou desde a Copa Sem Povo, quando a Dilma recebeu a gente no primeiro ato, quando a gente ocupou as 3 sedes das construtoras da Copa, OAS, Odebrecht e Andrade Gutierrez, e ocupou junto com isso 2 rodovias e várias rodovias no país inteiro. A
a sequência desse processo se dá quando a gente continua os atos Copa Sem Povo Tô na Rua de Novo, junto com a ocupação em Itaquera, Copa do Povo, 3 quilômetros de Itaquerão, mais de 4 mil famílias ocupando um terreno abandonado há mais de 20 anos, de uma incorporadora com 4 bilhões em terrenos, que pagava R$60 por ano de imposto, porque ela pagava imposto como se fosse rural e não urbano. Ela conseguiu maquiar o lugar onde ela morava. Então, é nesse contexto de absoluta especulação imobiliária, aumento dos aluguéis em Itaquera com terreno especulado há mais de 20 anos, que um juiz em São Paulo tem a coragem de aprovar uma reintegração de posse e dizer, eu concordo com essa incorporadora, tem que tirar as 4 mil famílias, porque o direito da propriedade vale mais do que o direito dessas 4 mil famílias à moradia. Esse processo é revertido graças aos atos, segura-se o despejo, e com a força dos atos em São Paulo, aí quem viu, né, 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas na Ponte Estaiada, num ato muito parecido com o junho do ano passado, saindo do Lago da Batata até a Ponte Estaiada. E na semana seguinte, 20 a 25 mil pessoas indo até o Itaquerão e falando, semana que vem começa a Copa e é isso que vocês querem? Vocês querem todos esses sem-tetos na porta do dia do estádio, falando, a gente vai precisar da nossa casa, ou Brasil e Croácia a gente vai ter que... Vai rolar porque 2 bilhões em segurança, eles iam provavelmente a Copa das Tropas. Sentar a mão em todo mundo que fizesse manifestação, e como sentaram. Claro. E aí, Vem fazendo, né? como vem fazendo e fizeram, e mesmo tendo, independente do tamanho do ato, o ato que acontecesse durante a Copa na frente de qualquer estádio do Brasil, o Exército estava lá justamente para garantir isso. Mas vou ser breve aqui, vou parar por aqui dizendo que há 2, 3 dias da abertura, graças à pressão, a gente não tem, quem conhece o movimento sabe que a gente não tem a menor possibilidade de se inserir fora da pressão popular e fora das ações diretas na rua, junto e representado pelos trabalhadores sem teto. O governo federal sinalizou três conquistas para o movimento que para a gente é muito significativo e mostra os milagres que acontecem, milagres no sentido de as reviravoltas dessa vida dura que todo mundo vive quando a gente vai à luta mesmo. Então, uma comissão nacional de prevenção de despejos forçados. Então, o governo federal sinalizou uma comissão que a gente sabe que precisa de continuidade de acompanhamento, que essa comissão, como qualquer papel, pode ser rasgado. Uma mudança no Minha Casa Minha Vida, que quem já foi no apartamento do Minha Casa Minha Vida sabe a verdadeira cara dessa conquista habitacional, especialmente quando representada pelas construtoras, 39 metros quadrados e 2 quartos em locais cada vez mais distantes. Então, um aumento do Minha Casa Minha Vida Entidades, que a gente tem construções já em Taboão da Serra com Minha Casa Minha Vida Entidades. A gente tem um trabalho muito bonito lá de repensar a utilização de um condomínio habitacional, vai ter arena de teatro, vai ter centro comercial, vai ter posto de saúde e escola organizados pelo próprio movimento, e esse é o tipo de conquista que a gente consegue arrancar o máximo que a gente consegue nesse governo. Então, que se amplie essa quantidade de vagas nesse Minha Casa Minha Vida Entidades. A gente conseguiu aumentar de 1.000 unidades habitacionais para 4.000 do Minha Casa Minha Vida Entidades, e um aumento da proporção para essa modalidade do programa. E, para não dizer que são só conquistas gerais e que atuam diretamente na maior parte da classe trabalhadora, uma conquista para os lutadores que tiveram lá e bancaram esses 4 atos com mais de 30 mil pessoas. A Copa do Povo Itaquera, de 4 mil acampados que permanecem mobilizados lá. O governo federal sinalizou comprar o terreno, vai comprar o terreno, e se for aprovado no plano diretor, teve ato quarta-feira agora, a Midiani já estava lá inclusive, se for aprovado no plano diretor, a construção imediata de 2.000 unidades habitacionais no terreno Itaquera. Pra gente, para quem não está acostumado a fazer luta e pode ter um discurso aí de venda ao governo federal e qualquer processo do tipo, pode sinalizar que isso não reverte o processo da especulação imobiliária. E a gente tem certeza que não reverte mesmo, e quem continua ganhando dinheiro no país é empreiteiro e construtor, a gente não tem dúvida disso. Mas quem conhece o movimento sabe o trabalho que dá e a organização que dá e a porrada que se leva para conseguir uma conquista dessa. Então,
a gente considera que, mesmo tendo tido Copa, e uma Copa que a gente está vendo aí, inclusive no perfil da arquibancada, que tipo de Copa é essa, a gente mantém a sinalização que o MTST foi muito vitorioso nessa campanha Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo, e não só o MTST. A gente acha que a pauta da moradia foi colocada de maneira absolutamente visível, explícita, independente do que queiram acobertar ou negar e etc. A luta vai continuar, 13 de julho, e aí... Acho que parte importante do que explodiu em junho foi uma luta vinda de baixo mesmo, pelo direito à cidade, né? O direito a pensar amplamente a cidade, o direito a viver e ser feliz na favela onde a gente nasce, direitos bem básicos. Eu acho que a maior vitória dessas conseguidas pelo MTST é justamente empoderar a sociedade num processo que já havia aberto no Estado. Ou seja, o programa Minha Casa Minha Vida já havia destinado recursos para moradia popular, mas lamentavelmente a cena era dominada pelas máfias de empreiteiros, que não por acaso também estão em relação direta com as obras da Copa, também estão em relação direta com uma série de problemas crônicos da estrutura urbana do país. E uma coisa que eu acho decisiva é que a gente precisa no Brasil fazer aquilo que a mídia comercial não faz, porque as empreiteiras também patrocinam eles, que é colocar o dedo na cara das máfias empresariais e dizer responsabilidade com a cidade, né? Mas ao mesmo tempo não cair num erro que eu acho que muitas vezes parte da discussão que permanece na rua acesa, nos movimentos depois de junho, parte desse setor, acho que comete um erro às vezes, de quase que negar a necessidade de uma disputa institucional mesmo, né? Digo assim, aqueles que precisam da política pública não podem se dar o luxo de não querer conversar com o governo, pelo contrário, tem que querer criar conselhos, querer participar dentro, querer decidir as coisas, querer se empoderar a sociedade. Afinal de contas, o poder popular a gente constrói todo dia, né? Não precisa de uma revolução, não. A revolução é o poder de cada dia. Eu queria que você pensasse comigo aqui essa questão da cidade mesmo, de como que as cidades vão poder, de algum modo, ter projetos para si e que esses projetos possam ser ouvidos, porque o interesse das máfias opera junto também com a política de um modo muito promíscuo muitas vezes, né? E para mim é importante pra caralho que o MTST tenha colocado o sem teto no rolê da decisão sobre um dinheiro que já existe, sobre uma política pública que já existe, empoderar a sociedade para a partir de agora nós pensarmos na moradia popular de outro jeito, porque o Minha Casa Minha Vida cai entre nós, a arquitetura funerária mesmo, os empreiteiros e os ricos, lamentavelmente não tem nada de bom para oferecer para o povo do Brasil, é impressionante. Eu acho que a pergunta da questão da cidade é uma pergunta que para a gente é absolutamente central. Ainda que a gente entenda que, isso enquanto movimento mesmo, a contradição fundamental dessa sociedade não é a cidade, e é, sim, a produção e as classes que trabalham e que não trabalham e quem se apropria disso, entender a cidade hoje, e é o modelo que a cidade se desenvolve hoje, é fundamental para a gente entender qualquer processo de luta e qualquer processo de transformação social. Então, não existe um caixote de luta de moradia e educação e transporte. Quem está nas periferias, quem está na maior parte da classe trabalhadora, eu tenho certeza que os professores e o Célio ali também sabem muito bem disso, sabem que a creche precisa, é a escola que está ruim, é o posto de saúde que está horroroso, é o ônibus que não pega, é a casa que está, o aluguel está cada vez mais caro e as condições de trabalho piorando e adoecimento das condições de trabalho. Então, tem uma totalidade aí que a questão da cidade se coloca como duas cidades, não uma só, né? E existem claramente, você vê essas duas cidades, né? Você vê a cidade da mercadoria que divide a cidade em quem pode comprar por ela ou não. E aí, cada vez mais a gente vê que esse discurso do plástico, do bonito, do elegante da cidade cai por terra quando você anda e passa 4 horas num trânsito, você vai num centro de saúde e tem uma péssima condição de atendimento e uma fila e o médico atendendo você muito rápido, etc. Uma escola com salas cada vez mais lotadas
e o ônibus cada vez pior. Então, a questão da cidade pra gente, e aí a resistência urbana, para além do movimento dos trabalhadores sem teto, porque sem teto carrega muito uma coisa de quem não tem moradia, mas os sem-tetos eles não têm moradia, não têm educação, não têm saúde, não têm transporte público de qualidade, porque eles são habitantes da mesma cidade que nós somos e todos nós submetidos à mesma cidade. Então, não é exclusividade de um ou de outro, ou de uma luta ou de outra, a questão da cidade. A gente entende a questão do território nesse sentido mesmo. É legal assim, a gente partir de um ponto de vista da moradia, né, da política para quem precisa, da luta, uma nova forma de organização também e da utilização do espaço, das mobilizações de rua, como uma forma de criar, né, e de chancelar os valores e as vontades, os princípios desses trabalhadores, dessas pessoas que de fato precisam de toda essa inserção diretamente com o Estado, né? A gente aqui no Rio de Janeiro também viu um movimento que foi muito vitorioso, né, que foi o movimento dos garis, que aí no Carnaval de fato fizeram uma luta muito pedagógica, não só para a própria categoria, mas para diversos outros movimentos que estão na rua, né, que estão inseridos em todo esse processo. Né? Ainda assim, esse movimento, ele, embora tenha conquistado uma vitória ali direta naqueles 8 dias, Célio, eu queria que você relatasse um pouco do que foi a mobilização dos garis naquele momento, mas partindo do momento presente também, onde hoje os garis têm se reorganizado novamente diante do não cumprimento, né, de um acordo de greve que foi traçado lá no final do Carnaval, que até hoje, de fato, não se efetivou na prática direta das condições dos trabalhadores. Né? E isso também dentro de uma lógica que é os novos meios de organização. Queria que você falasse um pouco, né, os professores, os educadores contaram isso, né, de certa forma o MTST traz isso com a ocupação que está sendo feita ao lado de Itaquerão e com toda a sua trajetória de luta, mas eu queria que você traçasse um pouco também a perspectiva do que é essa atual realidade dos garis hoje aqui no Rio de Janeiro. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite aos professores, boa noite ao MTST, né? Parabéns pela caminhada que fizeram em São Paulo, que foi bastante bonita e justa. Na verdade, a luta dos garis, né? Ela começou pela jornada de junho mesmo, porque a jornada de junho, ali se aglomerou vários trabalhadores, né, querendo melhorias para o nosso país. E a partir dali se desmembrou a classe trabalhadora. E agora você vê professores lutando de um lado, MTS lutando de outro, rodoviários lutando do outro lado, nós garis lutando, se desmembrou. Acredito que no futuro próximo essas categorias vão se unificar novamente para chamar a atenção do governo. Porque, na verdade, eu acredito, pelo que eu tenho assistido e vendo, é que, na verdade, os trabalhadores eles querem uma parceria com o governo, né? Mas a gente percebe que o governo ele está se distanciando dos trabalhadores. Não querem ouvir os trabalhadores, né? E isso prejudica a classe dos trabalhadores e faz com que ocorra esse tipo de movimentos que eu acho que é legítimo e justo e que ao mesmo tempo o próprio governo tenta descaracterizar, desmerecendo a luta da classe trabalhadora, falando que são motins, que são marginal, que são as piores espécies, né, no qual gera lucro para esse governo, que ele acaba pegando esse lucro, em vez de investir na população, ele investe nos próprios empreiteiros, deixando eles mais ricos, né? E a gente percebe também que as mídias elas não dão importância a esses movimentos porque não interessa para ela. Hoje que nós temos como alternativa as mídias ativistas, os jornais ativistas, que procuram levar a mensagem de uma forma concreta para que as pessoas que têm interesse realmente nos problemas do país possam entender de fato o que acontece dentro das suas organizações, né? A companheira professora ela estava colocando que as merendeiras, né, elas sofrem com o problema da doença, né, do dia a dia dentro das cozinhas. Dentro da Conlurb hoje existem os agentes de preparo de alimentos, que são os APAs, né? Eles também vêm sofrendo com esse tipo de doenças, né? Porque eles também estão lutando, né, na verdade, para ter periculosidade ou insalubridade, né? Que na verdade eles não deveriam lutar, já deveriam estar inseridos
dentro desses profissionais. Deveria ser automático, porque eles vêm sofrendo, se queimam, se cortam, né? E eles têm que lutar para adquirir esse direito que deveria estar efetivado. Agora, hoje a luta da categoria, na verdade, ela não foi uma luta somente dos garis, mas foi uma luta da classe trabalhadora de dentro da Conlurb, né? O gari, se fala que o gari teve um aumento de 37%, de fato, teve seu aumento dos 37%, mas um restante da categoria, ela não foi contemplada, como os operadores de máquina, como encarregados, como vigilantes, quer dizer, eles ficaram com seus salários congelados, não foram contemplados com esse salário. Na verdade, a luta, ela é luta pelo trabalhador, não é a luta apenas para o gari, a luta para o trabalhador da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Hoje, depois da greve, pós-greve, o que está acontecendo? A Conlurb está demitindo funcionários, né? É uma forma de retaliação, né? De punição por nós termos ido para a rua, né? E reivindicar melhorias. Porque, na verdade, nós temos hoje, contra a nossa categoria, o governo Eduardo Paes, temos contra a nossa categoria o nosso sindicato, né? E temos como nosso advogado que nos defende a nossa causa, a sociedade que nos apoia, as mídias ativistas, a sociedade civil organizada, né? Os ativistas, eles que nos apoiam, a sociedade que nos apoia, né? O povo brasileiro que apoia a classe trabalhadora hoje, né? E na verdade nós não queríamos que isso acontecesse, queríamos que o governo, ele lutasse a nosso favor, porque nós elegemos eles para eles construírem e fazerem algo para o crescimento do trabalhador, algo que eles não estão fazendo, né? Eles estão perdendo sua característica, porque no momento que eles pedem para ser eleito, a primeira coisa que eles fazem quando pedem para ser eleito é: irei lutar por uma educação de qualidade, irei lutar por um transporte de qualidade, irei lutar por moradia. E no momento que eles são eleitos, que o povo acredita, eles desfazem isso tudo, né? Eles lutam pela não moradia, eles lutam pelo não uma educação de qualidade, eles lutam pelo não transporte de qualidade, né? Eles deixam a sociedade à mercê e refém, né? da imposição arbitrária que eles vêm colocando, né? A educação num país como o nosso, ela é uma educação, ela se tornou precária, não por causa dos professores, mas por causa do governo, que não quer atender, os professores não querem sentar numa mesa de negociação, aí fica precarizada. O que o professor, quando vai para a rua pedir o diálogo, na verdade ele não quer formar operários, ele quer formar formadores de opinião, ele quer formar pessoas pensantes que possam realmente discutir, né, de igual para igual e construir um país justo, porque eu não vejo diferença de um professor para um médico, eu não vejo diferença de um professor para um engenheiro. Por que o engenheiro pode ganhar 6 mil e o professor não pode? Por que o médico pode ganhar X e o professor não pode? Eu acho que eles que construíram esse doutor, foram eles que construíram esse engenheiro. Então eles têm que ter esse mérito no qual é tirado, né? E ficam marginalizando o professor. Na questão da luta do MTST, a questão da moradia, nós todos se esbarramos pela essa questão de moradia, né? Porque hoje eu acredito que os professores da rede municipal, eles não têm direito mais à carta de crédito, né? Eles não têm direito a querer ter uma moradia justa. Nós, garis, 99% moramos em comunidade, né? E a comunidade, ela vem inchando, né? E a gente quer permanecer próximo da nossa comunidade, quer pedir ao governo que ele cumpra a lei orgânica municipal de não tirarmos daquele local e jogarmos em outro local bem longe, né? Porque na verdade ele quer dividir uma cidade, ele quer deixar pobre para um lado e rico para o outro. Não, nós queremos ficar ali, eles têm que fazer construir um projeto de política aonde esteja o pobre e o rico, né? E que ali que todos possam ter ali uma forma digna de se viver, porque uma pessoa que sai daqui do centro do Rio de Janeiro e vai morar na Baixada Fluminense, que vai morar na periferia, como em São Paulo se fala, né? Longe, ele perde, né, totalmente a sua identidade, porque ele vai ter lá um hospital que não tem qualidade, vai ter uma escola que, na verdade, que vocês me desculpam, totalmente precarizada,
entendeu? Ele vai estar longe de todo... Gasta 3 horas para chegar no trabalho. 3 horas, né? E fica como, né? Na verdade, nós, como trabalhadores, a gente se complementa, né? Porque eu limpo a rua para que você possa passar, né? Você me dá educação para que eu possa lutar, e eles lutando por uma qualidade de vida, de ter casa digna. Na verdade, nós completamos. Eu acho que a questão assim, é isso mesmo, né? É por direitos que são comuns a todos nós. Eu digo sempre que os garis me proporcionaram uma das experiências estéticas mais bonitas da minha vida. Os garis fizeram a manifestação mais linda que um rato de manifestação como eu vivi. Muito mais bonita até do que o 20 de junho. Acelera como o vento. E eu acho que é isso. O Brasil está pedindo para acelerar direito, né? Vamos acelerar os direitos. O Brasil cresceu, né? E é hoje a 7ª economia do mundo, pelos dados do Banco Mundial. Mas, lamentavelmente, nós somos a 85ª nação no ranking do desenvolvimento humano. Alguém acha normal um abismo desse tamanho? Né? A luta é para vencer esse abismo. O companheiro Célio estava falando, né, de chamar a atenção do governo. Na verdade, é isso e mais do que isso. É colocar o governo no seu lugar. Não é chamar a atenção, a gente não está pedindo nada. O lugar do governo é aqui, ó, na mão geral. O dever do gestor é esse. O Eduardo Paes, por exemplo, que é que eu tenho mais propriedade para falar, né, é um grande violador de direitos. É o cara que pega a Constituição e joga na lata de lixo. É um ditador. É um antidemocrático. Esse cara não se dignou, e olha que assim, até no grupo deles, né, nessas instituições supranacionais, ONU, OMC, OIT, enfim, tudo, né, são todos fechados entre eles, ele ainda descumpre, né, ele ainda é contrário a essas instituições que tem como uma das pastas, né, e uma das pautas principais a educação. O cara contraria tudo. E aí é isso, a gente vê que, cadê a justiça? Que democracia é essa? Eles têm todo mundo no bolso. E aí a gente volta para aquele debate da questão da representatividade. Essa crise da representatividade que foi muito bem exposta, né, nas jornadas de junho, a crise da corrupção, e aí como eu acho que os gastos com a Copa deixaram isso muito exposto, de alguma forma, e popularizaram e deram uma dimensão maior para que as pessoas pudessem se organizar da forma que elas têm se organizado. A gente tenta se fazer representar, é um direito legítimo. Agora, no nosso caso específico, né, da educação, não se senta, não se dialoga, inclusive assim, eles são tão arbitrários e nada acontece, que é uma vergonha para a justiça, é uma vergonha para todas essas instituições. E aí eu vou dar um exemplo disso. Eu faço parte da comissão de negociação, da comissão de não negociação, porque até agora não negocia nada. E aí, por exemplo, eles colocam assim, numa ata, né, de comissão de negociação, eles exigindo que nós façamos o papel deles de comprovar por que a gente está pedindo isso. Enquanto que eles têm que dizer como é que está o orçamento, até onde pode dar, o que não pode dar, para a gente sentar e negociar. Enfim, ainda assim nós fizemos, né, um documento lá explicando, provando por A mais B, toda a nossa pauta de reivindicação. 20% de reajuste, equiparação salarial, entre que a gente tem essa diferença, né, hora-aula de PEI, que é professor de ensino, professor de educação infantil, o P2 de 16 horas, o P1 de 16 horas, o P2 de 22 horas e meia, com o de 40 horas, que tem uma hora-aula mais elevada. Então, é isso também que a gente está pedindo, o cumprimento de 1/3 da nossa carga horária para planejamento. Os profissionais de 40 horas têm apenas 1/5 da carga horária para planejamento, ou seja, mais uma precarização. Uma lei de 2008 foi aprovada que 1/3 da nossa carga horária seria reservada para planejamento e entre outras atividades que não foi cumprida até hoje. Isso, aí a gente entrega esse material, a gente faz o serviço deles, né, estuda a lei, bom, filha, é isso aqui. E aí eles falam que a gente precisa entregar esse material para dar prosseguimento à negociação. Ou seja, o material foi entregue num tempo muito curto
e não se fala em negociação, e não se fala em nada. Deram as exonerações. Deram as exonerações, inclusive eu faço parte desse grupo, nessa segunda matrícula que eu assumi de 40 horas, eu estou em estágio probatório. E aí lançou-se uma lista, né, no Diário Oficial, desses profissionais considerados inaptos a exercerem suas funções. Inclusive, gente, para vocês terem noção do absurdo, tem professor que não foi sequer avaliado no estágio probatório. A gente recebe trimestralmente um relatório para a gente se avaliar e para o diretor da unidade escolar fazer essa avaliação também. Tem companheiros, né, que não foram sequer avaliados e já estão arbitrariamente sendo considerados inaptos a exercer a sua função. Ou seja, peraí, vamos entender? Vamos limpar o terreno e vamos entender o que está acontecendo? Né? O cara se compromete a negociar caso a gente entregue um documento. Não negociou, não sentou para negociar. Está jogando com o desgaste da categoria. Né? Que essa é a estratégia deles. Bom, e aí a gente apela para uma justiça. Aí a gente vê essa relação perniciosa entre justiça e esses grupos, né? Quando você vê uma pessoa que está cuidando do nosso caso, sentando em almoços, né, com representantes do governo, e aí gera um clima, um anticlima de desconfiança absurda, uma ausência de transparência que revolta, né? Que leva a gente para a rua para falar, caramba, né? Realmente não tem democracia. E a gente não está amparado nem pelo legislativo, nem pelo judiciário, muito menos pelo executivo. Esse cara, Eduardo Paes, ele precisa ser denunciado. Esse cara precisa ser denunciado, né, nas várias instâncias e várias esferas. Marcelo, isso é uma coisa que unifica certamente, pelo menos as nossas 3 categorias ou grupos aqui, e vários outros, que é o problema que está crescente no Brasil aí da deslegitimação da luta social, né? A criminalização da luta social e a repressão ao movimento sindical, né? A gente está vendo, no caso dos movimentos sindicais, um processo crescente de judicialização, no caso um judiciário que está cada vez mais dando as caras, né, de que está em nome de quem, no caso nós professores. A história é sempre longa, né? Tem vários passos, mas a gente teve o caso do Fux no Supremo, que deixou bem as claras o lado que ele está, no caso do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, né? Eles estavam tendo negociação na prefeitura, o Estado não estava tendo negociação nenhuma. Aí então teve a questão da ilegalidade da greve, que foi uma manobra do Fux, e a desembargadora, né, presidente do tribunal, chamou para negociar, falou que ia chamar 10 dias depois e não chamou, simplesmente não deu justificativa nenhuma. Então, no fundo, o que a gente vive aqui, que seria comum a todas as categorias, que nos une, nesse sentido da repressão, é esse crescimento da repressão policial. Você trata o problema da moradia como um problema policial, você trata o problema qualquer problema está sendo tratado judicialmente ou policialmente, porque eles querem simplesmente acabar com o movimento dos trabalhadores. Eles se assustaram muito com o movimento do ano passado, né? No movimento do ano passado explode em junho, aí os sindicatos começam a se mover mais lentamente, porque o tempo dos sindicatos realmente é mais lento do que aquele tempo da explosão dos movimentos de massa, mas os sindicatos, alguns começaram a se mexer, outros das suas bases forçando o movimento, alguns sindicatos, no nosso caso, ele ainda conseguiu por si mesmo também, apesar de várias discussões internas, ele mesmo começou a bancar essas greves. Então a gente está vendo esse cerco montado, né? No nosso caso, por exemplo, uma ilegalidade de greve, que no caso do serviço público não é sequer ilegalidade, né? É considerada greve abusiva ou não, mas uma ilegalidade demorava tempo para você passar pelas instâncias, você poderia ganhar numa instância, numa primeira instância ou não. Agora esse processo está sendo muito mais rápido, né? Isso daqui é uma coisa que é muito comum a todos nós. Isso tem que servir para a gente, para fazer um debate profundo de como é que a gente tem que frear esse processo. Não é à toa que a gente manteve uma greve que não está fácil, só que a gente não poderia sair dessa greve com os 57, 58 no caso do município, no caso do estado estamos em cerca de 200 profissionais ameaçados de demissão, né? São os números oficiais por enquanto, mas a gente tem cada vez um número crescente de profissionais ameaçados de demissão, e isso em pleno ano eleitoral, quer dizer, eles estão abertamente atacando os direitos que a gente foi conquistando ao longo de décadas e décadas, né? Direito de mobilização da classe trabalhadora. Isso é certamente algo que nos une. Eu acho importante colocar, muito na linha do que você acabou de falar, se a gente notar os acontecimentos da greve
dos professores, dos profissionais da educação ano passado, né, primeiro foi a violência policial, né, que começou na desocupação da Câmara, e uma violência que foi crescendo ao longo de 4, 5 dias, até que culminou naquele dia 1º em que o plano foi votado sobre bombas. Dia da vergonha. E aí, nesse momento, né, a sociedade também se mobilizou e nós fizemos 2 grandes atos, que não chegamos a 1 milhão nas ruas, mas certamente 2 atos de 100 mil pessoas. Neste exato momento, o ministro Fux chamou para uma negociação. Quer dizer, a violência policial não resolveu, não aplacou, pelo contrário, né, trouxe pessoas para o movimento, pessoas que não eram da educação, gritando junto conosco, né? Então, aí é o poder, aí vem a judicialização. Então, a força do jurídico é que há de acabar. E realmente fomos praticamente obrigados a assinar um acordo, né? E nesse momento a gente tem essa força jurídica também decretando a ilegalidade da greve. Tivemos a violência, parece que tivemos uma violência menor porque éramos poucos, porque foi pontual e porque estão se impondo pelo medo. Agora, eu acho que tem um outro ponto importante, né, que nos une e que mostra também essa brutalização do trabalho dentro da categoria de educadores, que é a questão da precarização de condições de trabalho, não apenas das escolas, mas do próprio profissional. Você falou, tem a ver com a moradia, né? As pessoas estão cada vez mais morando longe do seu lugar de trabalho. E cada vez mais esse trabalho, no nosso caso, no caso dos professores do Estado, ele está sendo precarizado por uma política perversa de pulverização do trabalho do professor em várias escolas. Há professores de filosofia, de sociologia, que só tem um tempo por semana, né? O currículo diminuiu, ele foi preenchido com outras atividades, e esse professor ele só dá uma aula por semana por turma. Na maioria das vezes, esse professor sobra nas escolas, quer dizer, ele tem 4 tempos numa escola e ele tem que completar a sua carga horária, no caso de ser o professor de 16 horas, que é o mais comum, ou de 30, 40 horas no estado, em outras escolas, né? Que qualidade, você falou, aquela escola lá mais distante, ela é precarizada? Ela é sim, e o trabalho do professor também é precarizado. Não porque esse professor não tenha qualidade profissional, muito pelo contrário, a gente passa por um concurso público, né? A gente faz uma prova. Agora o governo do estado quer instituir, né, uma nova prova, uma certificação, a qual ele está atrelando a nossa progressão profissional a provas periódicas. Mas que qualidade de trabalho pode ter um professor, que qualidade de estudo, de preparo, se ele tem que trabalhar em 3, 4, 5 escolas? E eu me lembro assim, do caso do professor, daquele professor que foi arrastado, né, daquela imagem, ele trabalha na minha escola, tá? É uma das 4 escolas em que ele trabalha, né? E aí eu fiquei pensando nesse momento, esse professor, né, além de ganhar pouco, além de estar trabalhando de forma tão precarizada, de viver, o que eu sei porque eu conheço, eu encontro ele sempre cansado na sala de aula, além de perder as suas turmas, além de estar com processo administrativo, ainda tem que apanhar também, né?
Quer dizer, é uma violência, né? E é uma violência que vai se espalhar pela sociedade, né? Porque esse professor, né, e ele é o símbolo de muitos outros professores, né, ele não tem condição, tá, material, né, de dar uma boa aula, Então, de pensar a sua aula. Eu acho que isso tem a ver com a moradia, tem a ver com... exato. Os profissionais da educação, né, do município, do estado, nós todos sabemos que são profissionais realmente bem qualificados. O que eu estou querendo dizer é que falta realmente equipamento, uma estrutura adequada para que esse profissional ele possa realmente desenvolver o seu trabalho. Eu estou ouvindo falar muito aqui na questão da violência, né, da polícia em relação aos movimentos. Isso é uma questão preocupante, que o governo ele deveria estudar a questão da desmilitarização, né, porque eu acredito que esses policiais que fazem as nossas trajetórias, né, quando a gente vai reivindicar, acredito que eles também estão querendo fazer greve. Mas eles não fazem por quê? Por causa da questão do estatuto militar que é empregado a eles, né? Então é uma questão que se preocupa, que isso tem que ser levado ao Congresso, eu não sei qual órgão competente para isso, para se discutir a desmilitarização, porque esse cidadão que é policial hoje, ele veio da camada pobre. Ele estudou no colégio público, né? Ele também é vítima de um sistema perverso, que coloca o povo contra o povo. E esse mesmo cidadão que ganha pouco, ele também vive de aluguel, não tem uma casa decente. Mas ele está condicionado a bater, a matar, né, as pessoas que realmente estão lutando até para ele mesmo. Ele faz o trabalho sujo dos governos. Ele faz o trabalho sujo. São irmãos de Amarildo, os irmãos de Cláudia. E muitas mas lamentavelmente vezes estão fazendo... casados com professores, Casados com filhos de professores. professores. Agora, eu acho que a gente não pode ter dúvida em relação a uma coisa, que a gente não... a primeira vítima dessa cultura de violência que nós vivemos é o próprio trabalhador da polícia. O trabalhador que está dentro da farda, que está o tempo todo exposto àquela situação, também pode ser libertado para uma nova cultura de paz, para uma cultura que construa, que dê a eles a oportunidade de que eles possam atuar na rua com a mesma dignidade que tem o povo do Brasil quando atua dentro das suas casas, com suas famílias. Nós achamos que é possível construir uma outra cultura de polícia, né? Uma polícia que garanta, que seja efetivamente garantidora dos direitos e não violadora dos direitos. É por isso que eu digo que enquanto tiver Copa das Tropas, meu nome é PEC 51. Né? Nós estamos numa campanha pública no Brasil já há algum tempo pela desmilitarização. Junho trouxe isso de modo tão claro, né? Porque a sociedade, quando vai à rua, a sociedade o que quer é fazer o choque de política dela de fora para dentro, dentro do Estado. É preciso que o Estado seja ágil, né? Seja rápido, seja competente para atender as demandas da sociedade. O Estado não é e não deve ser um instrumento de umas máfias, de máfias que unem políticos, empresários e que sistematicamente tratam as demandas sociais na base da violência policial, jogam todo o campo de decisão para uma judicialização que compromete, inclusive, a independência dos três poderes do Estado, que deveriam se equilibrar justamente para garantir direitos. Ou seja, ao mesmo tempo, depois da Copa, a gente tem um processo de eleições aí que nós achamos que vai ser um momento importante para o Brasil se ver na cara de um gol possível para pactar projetos que acelerem transformações que são necessárias para a sociedade, porque afinal de contas é isso, assim, né? O Brasil na minha opinião, o Brasil só chegou a junho porque lutas históricas foram construídas antes por esse povo e porque um processo acelerou condições materiais para que fosse possível vencer a fome. Eu venho lá do Vale do Jequitinhonha, eu cresci numa realidade de miséria muito visível, né? As pessoas, a gente não tinha água, não tinha comida, e cada vez que eu volto lá hoje, para mim é uma satisfação, né? Saber que o Brasil pode bater no peito e dizer: temos uma conquista social desta década, vencemos a fome, né? A fome como um problema endêmico. Eu digo assim, teve boatos de que estamos no pior, mas na verdade, assim, para mim, nós estamos no momento melhor que nós estivemos
para catapultar direitos. Não é? E é por isso que eu acho que vai ser importante nós pensarmos tanto do ponto de vista das eleições, como de pensar como empoderar novos lugares, como construir novas instâncias, novas possibilidades para fazer isso, para poder dar esse choque de política capaz de atender as demandas sociais. Então, assim, como é que vocês estão vendo aí as eleições? Pois né? eu não sei, enfim, se eu tenho esse otimismo não, assim, porque a gente vê tudo tão amarradinho, né? Eles estão fechadinhos entre eles. Eu acredito sim na gente lutando pela representatividade direta, né? Da luta na rua, das denúncias, da exposição, né? Porque eu acho que cada vez que o sistema ele é exposto, ainda que a gente não tenha vitórias muito concretas, muito, enfim, visíveis e palpáveis, eu acho que sempre fica, né, eu acho que não deve ser nada confortável para os governos serem expostos dessa forma. Então, você tem um ganho político da gente estar na rua, da gente estar enfrentando e estar lutando, é essa exposição. É pedagógico isso. Muito mais do que você ficar vislumbrando a possibilidade daquele Salvador que vai entrar lá para me representar. Não consigo acreditar nisso, assim. Não consigo acreditar nisso de jeito nenhum. Então, acho que o legado nosso, de outros companheiros, né, de outras categorias, é estar na rua, estar no enfrentamento, é estar lutando, é estar expondo o governo, né, é estar ensinando, é estar educando a sociedade nesse sentido. A gente está se educando também, porque acho que o crescimento, acho que ninguém pode negar aqui, né, que esse próprio ato, esse próprio movimento, ele ensina muito a gente. E aí, quando a gente ensina, a gente dá uma elevada, assim, na autoestima e se sente confiante que, apesar de todas as covardias, né, de toda essa baixaria, né, que a gente presencia, mas que a gente se fortalece, né, no sentido de aprender e de tentar encontrar e pensar junto, encontrar caminhos para expor cada vez mais. É óbvio que isso não vai acontecer de uma hora para outra, entende? Mas eu acho que se a gente para pensar no país antes de junho e depois de junho, acho que deu um salto qualitativo em termos de que expor a democracia, né? Não existe democracia. Que droga, então não existe democracia. Não, você está expondo que não existe. Você está expondo que é um sistema falido, que essa representatividade indireta de você colocar alguém para te representar, ela está falida, né? Então, acho que isso já é muito importante. Quais são os caminhos, né? E indicar e construir coletivamente, pensar coletivamente na construção dos caminhos. A gente vê que com toda a dificuldade, o estar na rua, o expor a situação, tem representado muito bem isso, assim. Então, diferentemente de acreditar nas eleições e nos governos, acho que acreditar na nossa representatividade, na nossa ação direta, nas nossas né? instituições, no nosso também, poder de se fazer como representar. classe. Eu acho que nós já caminhamos muito, né? As pessoas dizem, o brasileiro não sabe votar, tem a história do não sabe votar, vai eleger de novo essas pessoas, algumas pessoas, hoje a gente já falou disso, mas eu que venho caminhando aí há muito tempo, eu também acho que há muitos problemas, né, nesse sistema representativo, imensos. Acho que a questão da nossa interferência a partir de junho é fundamental, mas eu vejo que com essa interferência, não como algo absolutamente novo, mas como fruto de um processo da redemocratização desse país. É um aprendizado isso. Nós estamos aprendendo. Já melhorou muito. Eu sou de uma época, né, em que eu não podia votar de jeito nenhum. Né? Aos 18 anos, né, eu tinha um título de eleitor e eu só podia escolher um vereador e, quando muito, um prefeito na minha cidade. Né? E votar para eleger deputados, governadores, principalmente os cargos, né, do executivo, foi assim, uma tremenda emoção. Para mim foi um tremendo avanço, né, há muitos anos atrás. E hoje eu vejo, né, que as coisas estão caminhando. A gente vê que certas pessoas não são mais eleitas,
né? Por mais que tentem, a gente tem as reeleições, Meu Deus, sim. tem tanta coisa gente ruim de Poxa, reeleito. como é que votaram? Ainda vem esse cara aí de Coitado, novo, e Maranhão, olha né? só. Né? Mas as coisas São estão Paulo, mudando. representando, Eu acho que as coisas estão mudando, né? E a gente tem visto também a mudança dos setores dirigentes, o discurso mudar, né? O discurso talvez se travestir, né? Nem sempre é mudança, mas em função das nossas demandas, da demanda da população, da demanda da base, dos trabalhadores organizados. São pequenas vitórias, como você falou, são sempre muito pequenas. Às vezes, quando a gente olha, parece que elas nem são vitórias, né? Mas a gente está construindo, é o processo educativo. Também é uma forma de se discutir a educação, é uma forma pedagógica. Uma coisa que eu acho que a gente esqueceu, né, de falar, que me ocorreu agora, é do quarto poder. A gente está falando de executivo, de legislativo, de judiciário, e a gente esqueceu do quarto poder, que é essa imprensa, né, que é a mídia. Quanto que a gente tem espaço, né, para poder discutir os reais problemas da sociedade, para poder pensar junto. Ninguém aqui está com uma fórmula pronta para impor para ninguém, mas pelo menos para expor e tentar dialogar e pensar o problema, que eu acho que esse quarto poder, ele é... Pois é, como é que você tem uma democracia com a mídia como você tem? Eu penso também, é inegável que tiveram muitas mudanças nessa década, a questão acho que não é essa. A gente pode avaliar de vários prismas também. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso muito exemplar e algo que é outra coisa que talvez reunisse a gente aqui, que tem a ver com projeto de cidade, projetos... O que a gente vivenciou no Rio e que talvez tenha a ver com o Plano Nacional foi a penetração cada vez maior. Acho que sempre foi, né? Mas a gente vê o capital tomando conta do Estado, sabe? Através dos interesses, vínculos diretos, familiares ou não. A gente viu aqui o Cabral, né? Lembra daquela a festa do guardanapo na cabeça? Tudo. Então a gente tem essas relações muito imiscuídas entre o capital e o poder político. E no caso do Rio de Janeiro isso é muito claro, assim. Não existe um jogo, uma alternativa, existe um grande blocão que tomou conta do Estado, agora tomou conta da Prefeitura também, eles estão impondo um projeto de cidade, o Rio talvez está acontecendo em várias outras cidades, acho que isso também, privatização de espaço público, etc. Mas no caso do Rio está sendo muito marcante, porque eu acho que eles encontraram como se fosse a grande saída do Rio, fosse virar uma cidade espetáculo. Então eles estão fazendo um grande projeto, né? Estão reformando várias regiões, as Olimpíadas são parte desse projeto, mas não se encerra nas Olimpíadas, a UPP é parte desse projeto também. Então você ocupa certas regiões militarmente, independente dos custos de vidas humanas que são perdidas ali, né? Em função de um discurso de segurança, um discurso de valorização da cidade, etc. e tal. Mas no fundo é isso, é um grupo que tomou de assalto o Estado. Na verdade eles já tomaram de assalto o Estado desde 64, né? Eles tomaram o Estado de assalto, aí a democratização deu uma sacudida, mas a gente conquistou alguns direitos depois, naquela Carta de 88, parte desses direitos estão sendo retirados agora, paulatinamente, são os direitos de greve, direitos de manifestação, etc. e tal. Então a gente vê que existe uma relação muito grande com o capital, que se expressa em quê? Nas obras do Porto, nas remoções no Porto Maravilha, era para ser uma região residencial, agora eles já estão praticamente jogando tudo para o comercial, então aí você tem um projeto de cidade por trás, entendeu? Porque o comercial dá mais dinheiro, mas aí você não tem sustentabilidade de vida na região. Vai ser um deserto de noite e vai ter um bando de gente de dia. Quer dizer, que projeto de cidade é esse? E no caso da educação, vem entrando as fundações privadas com dinheiro, né, para pegar o dinheiro da educação, ou eles às vezes dizem, não, nós botamos dinheiro na educação, mas faz tudo parte de um pacotão, né? No caso da prefeitura, a prefeitura comprando materiais dessas fundações, não é isso? No caso do Estado, algumas fundações entram com dinheiro para financiar projetos no Estado, mas qual é a contrapartida? Que você dê conta de fazer qual é o projeto que está colocando para você. A gente tem que aprovar mais, para não perder o dinheiro que, por exemplo, a Fundação Unibanco está colocando nas escolas. No caso da Prefeitura, a Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna. Quer dizer, eu não estou sendo pessimista, mas eu só acho que a gente tem que ter um pezinho no chão. O Brasil é um país extremamente complicado. Apesar de a gente ter tido avanços sociais que não podem ser negados, por outro lado, uma certa contrapartida para esses avanços terem acontecido foi um poder maior do capital sobre
sobre a sociedade, sobre os estados, a perda de direitos, reforma da Previdência, etc. Reformas que nos interessariam não acontecem, as reformas que interessam ao capital acontecem. Certamente o Brasil não é para amadores, né? Vocês vejam bem, a revista Veja e a oposição ao governo Dilma tem construído uma campanha pública que inclusive inviabilizou a pauta do Legislativo, e a Copa começou muito antes em Brasília. O Congresso parou seus debates, suas votações, porque o PSDB, o DEM, a Veja, a elite brasileira é contra um decreto da presidenta Dilma que estabelece uma política de participação social justamente para abrir espaços no Estado, conselhos, consultas públicas, abrir o aparelho do Estado para... Eu digo isso sempre. Está fazendo um ano também agora da resposta de Dilma às manifestações. Eu acho que nós não podemos esquecer que foi esse mesmo setor que agora combate o Plano Nacional de Participação Social, esse mesmo setor, naquele então, foi contra, para mim, uma proposta super arrojada de abrir um processo constituinte para fazer uma reforma política, né? Certamente, parte das confusões que não são feitas no Brasil são feitas por esse setor da mídia, né? Então, assim, eu acho que eu vejo a necessidade da gente, às vezes, saber decifrar o que há nas pautas, né? Que é o que de fato nos une. Eu digo assim, o Brasil, depois de junho, foi tão contundente ao afirmar que não quer mais violência policial, que nós não podemos mais ficar matando jovem, pobre e preto nas favelas, que essa polícia precisa modificar. A gente tem uma pauta aí, né? A PEC 51 está colocada já no Senado. A gente pode criar um processo de empoderamento do debate ao redor da desmilitarização para abrir um ciclo novo de uma polícia de direitos. É um primeiro passo só, né? Para estimular um outro ambiente, porque eu sei que com essa polícia não vai ter direitos. Então, uma coisa que eu sei, com essa polícia não vai ter direitos. Então, ao mesmo tempo, nós sabemos que é preciso regular essa mídia. Nós sabemos que é preciso promover uma revolução no transporte público, porque nós perdemos. Em relação ao transporte, nós perdemos. Se nós formos observar os pactos que foram feitos a partir de junho do ano passado, nós ganhamos, nós derrubamos a tarifa, porque estamos ganhando, mas depois perdemos em tudo. Aqui no Rio de Janeiro perdemos a CPI do ônibus, que foi judicializada também. Né? A máfia de barata, a máfia do transporte, atuou junto com as milícias do PMDB, deste grupo político, contra nós na Câmara, nos ameaçando, batendo em manifestantes. Ali surgiram os manifestantes pagos. Esses que era a categoria que se trabalhava, a categoria mental construída de militantes, quando morreu o cinegrafista da Band, Santiago Álvares. Eu acho que é importante a gente lembrar qual que era aquele momento, ou seja, eu digo, ativismo pago não existe. A militância paga que eu vi nas ruas de junho para cá, todas as vezes foram trazidas justamente por esse PMDB de Cabral e Pezão e de Eduardo Paes, e trazidos em situações que mostravam a alta fidelidade, não é, dos poderes às máfias. Não custa lembrar que no Rio de Janeiro houve um milagre também do Legislativo brasileiro. O Legislativo brasileiro conseguiu operar um milagre aqui, que foi a aprovação, a proposição, a aprovação e a sanção de uma lei no prazo recorde de 21 dias. A lei criminalizava as máscaras. A lei criava um inimigo público. A lei fazia com que esse inimigo público adquirisse a categoria de vândalos. E eu queria que os professores nos ajudassem a pensar sobre isso, porque eu estive na greve com eles, vi uma outra atitude do Black Bloc durante aquele período da greve dos professores, e é importante a gente ver também, tentar entender os processos todos, né, que estão aí. O que vocês acham? Começar comentando do Black Bloc. O Black Bloc é uma questão longa, óbvio que não vai dar para encerrar aqui, mas é muito interessante notar que muitos professores encontraram seus alunos. Seus alunos. Sim. E a gente criou a categoria de professores é uma categoria muito variada, né? E alguns mais velhos e tal, em certo sentido mais conservadores em termos de costumes. E foi muito surpreendente ver nas manifestações uma empatia que foi natural. Né? Foi natural entre professores que estavam apanhando, o Black Bloc que chegava com vinagre, assim, aí professora, segura a onda aí, ó, toma aí. Aqui
o leite de magnésia. No dia que, quando eles votaram o projeto, que aí o pessoal, se quiser falar sobre o plano de carreira, que foi um desastre, que foi imposto sobre a categoria, eles cercaram a Câmara. Isso é completamente maluco, né? Porque a gente não consegue relacionar uma democracia a um parlamento cercado pela polícia, né? Quando você imagina o parlamento cercado pela polícia, você acha que eles estão querendo prender os deputados e forçar os deputados a alguma coisa. Não, eram os deputados que queriam se isolar do povo, né, para poder aprovar um projeto. A gente tinha um acampamento da prefeitura... votado sob bombas. Sim, sob bombas. A gente tinha um acampamento de professores que estava do lado da Câmara, no meio da madrugada começaram a instalar as cercas e fecharam gente lá dentro. Você só podia sair, não podia voltar para lá. Na hora que eles votaram o projeto, eu sou da rede estadual, a gente ainda não era uma greve unificada, mas acabou se unificando no meio do processo. Eu estava lá, eu estava em frente ao portão, né, desses prédios, né, do início do século passado, que tem esses portões que eram feitos para impedir a turba de entrar mesmo. Se fosse um parlamento de porta de vidro, não ia ter nada, a galera já ia ter entrado, porque foi um grau de revolta tão grande que eu vi um camarada lá forçando a entrada mesmo, um bando de professor e Black Bloc, você não podia identificar quem era quem, porque a revolta era muito grande. Então o debate sobre Black Bloc é um debate enorme, é um debate que a gente tem que levar a sério, sim, não pode, é uma tática, não é um grupo, então tem que se pensar que tática nova é essa. Aí o pessoal fala também em questão de uma nova estética revolucionária e tal. Existem pessoas a favor ou contra essa tática, isso é um debate enorme que acho que a gente não vai conseguir dar conta aqui. Mas é só importante lembrar isso, eram estudantes de escola pública, naquele momento estavam do nosso lado, enquanto que o Estado estava se cercando em si mesmo para poder aprovar um projeto desastroso para a categoria. Essa lei da máscara, desculpa, essa lei da máscara, acho que ela tem que ser empregada no governo Eduardo Paes. Porque ele não consegue tirar a máscara dele. É uma máscara. Né? Ele não consegue tirar essa máscara. Né? E em relação à questão da eleição, só voltando à questão da eleição, eu acredito que todo mundo aqui acredita no diálogo, né? É inegável que nós não tivemos conquista. Tivemos conquista, exato, né? Tivemos bastante conquista. Mas o que nós, como trabalhador, queremos? Porque demorou muito tempo a colocar trabalhador para governar nosso país. E ficamos alegres quando assumiu o posto. Ficamos bastante alegres. Né? E o que nós estamos querendo, na verdade, é que esse governo, eu penso assim, né? Isso é um particular meu, que esse governo ele mostra realmente a sua verdadeira identidade de defender o trabalhador. Entendeu? No qual nós estamos vendo que não está defendendo. Ele está omisso, né? Ele está deixando que outros governos e empresários tomem conta de todo um país no qual ele hoje é o majoritário e não quer se governar. Eu acho que tem o governo, né, que está presente, que foi eleito de forma democrática, ele tem que se impor, né? Se impor como como eu posso dizer, ele tem que se impor como trabalhador, né? E lutar pela classe trabalhadora. As parcerias, é óbvio que tem que ter, né, para se construir, mas tem que fazer parcerias que visem o melhoramento da classe trabalhadora de forma que traz satisfação para ambas as partes, não que somente traga satisfação para o empresariado, que fique precarizando a população brasileira. A gente se discute muito sobre educação, se discute muito por moradia, mas os hospitais estão totalmente precarizados. A população ela não tem acesso, ela tem até o acesso, mas não tem a assistência devida, necessária para serem atendidos, né? A população hoje, ela, se cair dentro de um hospital público, municipal, ou estadual ou federal, ela vai morrer, ela vai estar morta, né? Porque é da mesma forma os profissionais da educação, profissionais capacitados que estão dentro dos hospitais, né? Fizeram prova, concurso, são os melhores do país, como da educação. Mas eles não têm instrumento necessário para atender essa população que tanto anseia uma saúde de qualidade, né? É a mesma coisa nós garis. Nós temos um plano de saúde, não precisamos ir ao hospital público. Temos um plano de saúde, mas o que me adianta ter um plano de saúde de excelência se eu não tenho dinheiro para comprar um remédio para me curar, né? Então são coisas que têm que ser revistas. Hoje dentro da Conlurb, voltando dentro da Conlurb, sofrendo retaliações, sim, estão tendo essas demissões,
Nós queremos diálogo com o governo, queremos diálogo com o presidente da companhia, né, para abertura de negociação, porque nós também estamos, nessa questão do plano de cargos de salário, nós estamos se esbarrando, porque eles não colocam de que forma esse plano de carreira, cargos de salário, ele vai ser realmente efetivado, como que vai ser contemplado, a questão da participação de resultado, que é o 14º, 15º, né, salário, de que forma que realmente ele vai ser colocado. A gente quer essa abertura, a gente quer uma transparência dentro da Conlurb, porque a Conlurb, ao longo dos anos, sempre mostrou para a população que é uma empresa de excelência, realmente ela é, mas os gestores, eles não são uns gestores de excelência, porque eles não visam o trabalhador, eles visam o governo, né? Então a gente quer transparência dentro da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. A gente quer uma empresa uma empresa digna, uma empresa justa para se trabalhar, uma empresa onde o trabalhador ele possa ir para a rua com satisfação, né? Se vocês perceberem, o salário do gari hoje é R$ 1.100. Batalhamos, foi uma luta legal, mas lutamos por migalhas. Porque se você for ver pelo Diese, não é o salário adequado para que você possa viver numa cidade como a nossa, num país como o nosso, né? Mas, enfim, foi uma conquista, né? Foi uma conquista, não foi uma vitória, como eu falei do início, muitas categorias inseridas dentro da categoria não foram contempladas. Vocês percebem-se que o Poder Judiciário, ele condena qualquer movimentação demonstrando ilegalidade, né? E tudo que o governo fala, eles acatam. A Câmara dos Vereadores enviou um documento para a Companhia Municipal de Limpeza Urbana para se retratar como que for eleito o Conselho Administrativo da empresa. Que nesse Conselho ele está presente o diretor da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a secretária de Educação, o secretário... Ela já sabe. Não, você pode ter certeza que também está atual. Do transporte, né? Quer dizer, são as pessoas do governo Eduardo Paes. O que eles estão fazendo ali para ganhar mais R$7 mil? O que eles estão fazendo ali? Então, até hoje, a Conlurb não se manifestou, né, para a Câmara dos Vereadores. Ou seja, atropela a Justiça, atropela a Câmara dos Vereadores, né? É um governo realmente, Eduardo Paes, né, autoritário, que não aceita diálogo, faz acordo e não cumpre o acordo. Exatamente. Né? Então é uma coisa preocupante que nós temos que estar atentos. Sim. Bom, gente, a gente está aqui já encaminhando para o final, né, com diversas considerações aí, acho que colocando de fato todas essas experiências na rua, né, e conectando elas para aquilo que de fato é a potência de todos esses movimentos. A gente está falando aqui de desafios, de vitórias, de próximos passos. Eu queria que cada um de vocês fizesse agora algumas considerações finais mesmo, para a gente poder fechar em cima do que podem ser os próximos passos desse ano, né, que está só na metade, mas que parece que tem aí ainda uma longa caminhada, uma jornada infinita aí nos próximos dias. Queria que vocês fechassem para a gente poder encaminhar. Deixa eu começar aqui. Bom, só para finalizar, também para não deixar em branco, a questão do está melhor, está pior, melhorou, etc. Eu acho que é muito típico, a gente precisa pegar os eventos que atravessam todo o país, um evento chave para compreender as coisas, eu acho bem interessante, né? E acho que a manifestação mais interessante das últimas semanas aí foi o xingamento a Dilma no Itaquerão, que o mundo inteiro ficou falando. Então, ei Dilma, vai tomar não sei aonde, todo um estardalhaço, inclusive de defesa, ataque, etc. Né? E eu acho que essa questão repercute muito o que foi o país dos últimos 12 anos de governo do PT. Né? Nunca na história desse país se ganhou tanto, as classes dirigentes do país, né? As classes proprietárias do país lucraram muito, os bancos, as empreiteiras, as construtoras, mas não é suficiente para essa elite. Essa elite, além de tudo, ela não tolera uma série de diferenças. Se a gente for sustentar qualquer programa político, qualquer intervenção política dentro dessa característica,
aí sim, a gente tem certeza que voltar ao que era há 20 anos atrás, daí claro, né, o FHC, o atraso neoliberal do país, né, e pelo contrário a gente acha. Agora, não dá para entender esse movimento desse governo como um movimento que em algum momento pode desabrochar para uma série de conquistas novas, tá? São 12 anos já está maduro, já envelheceu e já mostra que veio. Então, para a gente, o Ricardo, né? O Ricardo falou, se não tiver polícia não vai ter direito. O MTST tem certeza que, e você falou, né? Se não tiver polícia, não vai ter direito. Com essa polícia não vai ter direito. E a gente acha que com esse modelo de produção social não vai ter direito. Então, e com esse modelo político não vai ter direito. E com esse modelo de democracia representativa que a gente conhece já, não vai ter direito. Então, a gente fica muito tranquilo em dizer, sem também absurdos, né, de dizer não teve mudança nenhuma, é igual, etc. Igual não é porque exatamente tem uma condição histórica. Agora, precisa entender também que não está suficiente, falta muito. E com esse modelo político, com esse grupo político que comanda o país hoje, a gente tem clareza de que qualquer direito pode ser arrancado a qualquer momento. A Europa mostra isso, a gente está mostrando isso, qualquer categoria em luta mostra isso e a gente fica segurando em migalha. Então, respondendo a pergunta que você trouxe, o futuro é essa clareza que sem organização a gente não vai para frente, sem essa possibilidade, capacidade de mobilização e capacidade de intervenção direta a gente não vai para frente, sem conhecer as políticas públicas, sem conhecer as nossas possibilidades de arrancar, seja para a categoria sindical, seja para a categoria sem teto, a gente não vai para frente, mas sabendo que não é a partir dessas pequenas conquistas que a gente vai ter os nossos direitos garantidos. Os nossos direitos vão estar garantidos quando a gente tiver democracia sobre as nossas próprias vidas. E esse procedimento nunca foi experienciado nesse país e tampouco foi experienciado nos últimos 12 anos. Nesse sentido, as ocupações vão se manter, as ocupações vão se ampliar, as coordenações estão se formando e a gente quer colocar mais sem teto na rua e colocar a pauta da reforma urbana para, se daqui a 10 anos a gente fala, o lei do valor dos aluguéis, que a gente acha absolutamente impossível o mercado tolerar uma lei como essa, for aprovada, a gente ter certeza, não é suficiente. Mas é um horizonte que a gente não sabe nem ainda quais são os passos necessários para chegar lá. A única certeza que a gente tem é fazendo ocupação, trancando rodovia, colocando sem teto na rua e se organizando e acumulando força, sem dispersão, sem rachar e com a possibilidade direta de intervir. Então, é um movimento novo que a gente está vivendo, os sindicatos estão tendo que aprender com isso, a gente está tendo que aprender com isso, a cultura de junho está atropelando todo mundo e isso é ótimo porque a gente precisa estar à frente dos processos e não ficar sendo atropelado porque fica com prática política que não faz mais sentido. Então, a gente está tentando produzir uma síntese que está muito difícil, mas a gente continua na luta. Então, eu penso que demorou-se muitos anos, né, para se conquistar a democracia. E a democracia está aí e a gente não podemos dar a chance de perder essa democracia, né, de encaminhar para que venha uma intervenção militar realmente de fato e venha acabar com essa democracia que foi conquistada com muito suor, sangue e lágrima. Eu acredito plenamente que possa se abrir um canal de diálogo, né, entre o governo e a população, onde o governo realmente, ele, quando ver qualquer movimento saindo para as ruas, ele venha interceder para saber realmente o que está acontecendo, em vez de deixar que a coisa em caminho para porrada, né, para os tiros de borracha, para os assassinatos. Eu acho que a gente não pode perder a chance, né, nem a referência, né, e a política também atual, ela tem que mostrar sua cara, ela tem que ser reciclada, os políticos eles têm que ser reciclados, eu acho que tem que colocar novos políticos, com novos pensamentos, tem que ser discutido, porque um país que não prioriza a educação, a saúde e o trabalhador, a tendência é andar para trás. Esse comprometimento tem que ser efetivado, ele tem que ser materializado, né? Ele tem que acontecer. Não podemos dar chance de que isso não aconteça, porque senão a gente vai se tornar um país decadente, um país onde não vamos ter cabeças pensantes,
porque na verdade eu acredito que qualquer trabalhador que saia para a rua para fazer seus movimentos, eles não são bárbaros, são pessoas completamente que tem um pensamento voltado para a melhoria do nosso país, né? Então, acho que o diálogo ele tem que ser aberto, né? Ele tem que ser, o diálogo com a classe do trabalhador, do professor, do gari, a questão da moradia, eles têm que se sentar, conversar, dialogar, porque é dessa forma que a gente vai caminhar, né? Porque se não tiver o diálogo, vai acontecer que a gente vai estar sempre sendo jogado a escanteio, né? E isso aí é ruim para o país, porque a população vai ficando revoltada, ela vem manchando, né, a imagem de um país que é bonito, que é maravilhoso, né, que a gente quer construir um país justo, decente, né, para os nossos filhos e tal. Agora, voltando à questão do assunto das arbitrariedades, isso tem que acabar, né? O governo ele não pode permitir que a arbitrariedade seja de fato uma realidade suja, né, que venha descaracterizar os movimentos da população. A sociedade ela tem que prestar mais atenção nas mídias ativistas, nos jornais ativistas, porque os problemas estão... Vocês vão saber o que está acontecendo através dessas mídias, porque as mídias corporativistas elas tentam descaracterizar o que realmente está acontecendo de fato no nosso país. E é isso que eu espero, uma democracia, uma educação, trabalhadores unidos. E eu acredito, e quero também fazer um convite a todos. Quando um movimento de trabalhadores saírem para a rua, independente se é a classe de vocês ou não, que a gente caminhe junto para a luta, junto, sempre junto. Bom, eu queria fazer uma reflexão, né? Retomando o dia 1º de outubro, a história que um companheiro de luta me contou um dia e a gente achou muita graça, que no meio das bombas, né, daquela correria toda, uma senhora, uma professora, olhou para ele, que se mostrava ainda, embora muito lutadora, engajada na greve, assim, ainda conservadora nas suas formas de pensar seus protestos, né? Ela olhou para ele no meio das bombas e disse, mas isso é luta de classe. Então, quando a gente tem, eu acho que é um sinal de que as coisas estão para mudar, né? Quando a gente tem uma presidenta, né, de um partido que se diz dos trabalhadores, vaiada por uma elite que lucra muito com o seu governo, né? E essa elite pagou R$900, quase R$1.000, para vaiar a Dilma, né? E do lado de fora dos estádios, a gente tem também, né, grupos de pessoas, trabalhadores, né, ou excluídos do trabalho, né, por essa mesma sociedade, gritando também, mas apanhando da polícia, alguma coisa está para acontecer, né? É sinal de que alguma coisa se quebrou, de que evoluímos sim, tá? Mas não do ponto de vista do sistema eleitoral, ele continua o mesmo, e as regras para a ele ascender continuam as mesmas, né? O que mudou fomos nós, que hoje, né, quando gritamos não vai ter Copa, a gente sabe do que está falando, a gente sabe que não vai ter mais a farra, que os movimentos populares, o movimento dos trabalhadores está atento, ele está sendo atacado e ele está se reorganizando sobre uma outra base. Na década de 70, e eu vivi essa década de 70, né, a gente cantava para frente Brasil, eu já falei isso em outros momentos, enquanto as pessoas morriam nas prisões da ditadura. Hoje, a gente não canta mais para frente Brasil. A gente até pode assistir o jogo ou torcer pela TV, mas a gente continua a dizer
que essa Copa vai ser diferente, não está nada certo não, e a gente precisa avançar na luta dos trabalhadores desse país. Essa experiência, né, tanto da greve do ano passado quanto dessa, me fizeram despertar para super importância do trabalho de base, né, do trabalho de base dentro das escolas, do processo de conscientização, de libertação mesmo do pensamento, de encorajamento para a luta, não só com os companheiros, né, com os colegas, os trabalhadores dentro da escola, mas principalmente com os estudantes, né, fazendo uma nova pedagogia, né, uma pedagogia da autoestima, da coragem, né, do enfrentamento, da luta. E esse trabalho, para além da greve, é um trabalho que tem que ser feito continuamente, todos os dias no cotidiano, né, das escolas, dentro das comunidades, com aulas públicas, para a gente informar e formar mesmo, que eu acho que esse é o papel principal do educador. Lutar pela democratização da informação, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Expor os governos, independente de greve ou não greve, expor os governos, constranger essas pessoas, denunciar essas pessoas, continuar nesse processo. E, na verdade, a gente não tem, ainda assim, um resultado. Acho que, não sei nem se é para focar nisso, acho que é para focar no processo mesmo, é na construção. Então, acho que daqui para frente, acho que esse aprendizado, né, se multiplicar, crescer, se construir, para aqui para dentro da universidade mesmo, né, da gente pegar, da gente aproximar esse diálogo, que eu acho que está bastante distanciado, né, da gente levar essa experiência do chão da escola para dentro da universidade, e para a universidade também se voltar para a melhoria das condições, né, da educação, que eu acho que esse é um papel fundamental no que tange a extensão, né, da pesquisa, extensão, enfim, ensino. E isso, sabe, continuar sem cansar, continuar, porque também não existe outra possibilidade. O sistema de representação nosso hoje é esse. E eu não sei daqui a quantos séculos vai haver outro. Então, ter uma certa disciplina mesmo, né? Uma certa disciplina revolucionária, né? Mas muito estudo e muito caminhar nessa direção, assim. E aí vamos ver o que vai sendo construído a partir disso. Bom, uma coisa que foi muito marcante para mim do ano passado, que a gente viu milhões de pessoas na rua pedindo coisas, exigindo coisas, na verdade, né? O que a gente viu depois? No início desse ano, aumentaram os passagens. Então, quando a gente fala que democracia é a vontade do povo, a gente vê o povo na rua exigindo coisa e os governos não fazem essa coisa, porque tem alguma coisa errada, muito errada. Quando a gente vê um legislativo cercado, com as pessoas mais interessadas do lado de fora apanhando por alguma coisa que está sendo aprovada lá dentro, em segurança máxima, tem alguma coisa muito errada. Tá? Na verdade, essa coisa muito errada já estava errada antes. O problema é que a gente estava na nossa inércia comum, né? Todo mundo tocando suas vidas e o pessoal estava continuando tomando conta lá do topo. Né? Talvez tenha sido muito importante o do ano passado acontecer isso, sacudir, mostrar que existe de fato uma crise desse sistema. Esse sistema não é uma democracia com esse D maiúsculo, é uma democracia com algum adjetivo aí que a gente possa classificar, para também não perder completamente de vista que existia algo de democracia naquilo. Mas, para mim, foi muito claro isso do ano passado para cá. Essa crise se evidenciou, a gente aí não tem nenhum partido, nenhum candidato, ninguém está aflorando aí como grande solução, e isso, no fundo, tem um lado positivo também, a gente não vai atrás do Salvador, não é isso que a gente quer. Agora, uma coisa que me preocupa muito mesmo, é que essa crise de representatividade, ela não deve se espalhar para todos os lados também não.
A gente vivencia nos nossos movimentos de base, nos sindicatos, nos movimentos sociais, essa mesma crise de representatividade também está chegando lá, com razões para estar chegando lá. Diretorias que não estão, direções sindicais que não estão dando conta do que sua base quer, direções sindicais envolvidas em uma série de disputas internas que acabam atravancando o processo. Agora, essas instituições são as nossas instituições. É diferente do parlamento burguês. Então, para mim, isso é um fundamento nosso daqui para frente. A gente precisa revolucionar o sindicato? Então, revoluciona o sindicato, mas um sindicato vai ter que ter. A gente pode até mudar o nome já que a gente vai mudar a estrutura do sindicato, beleza, mas alguma organização nossa a gente vai ter que ter. Isso para mim é que é o fundamental. Tá? Não é que não acredito na democracia, não é nada disso. Eu estou com ela no que ela falou. Não sei se a gente vai ter esse modelo para sempre, não quero voltar à ditadura de maneira nenhuma, não quero a direita de volta no poder, nada disso. Agora, onde eu aposto as minhas fichas? É na nossa organização como classe trabalhadora. E nesse sentido é que as greves que a gente vem fazendo vão cada vez mais apontando, no nosso caso, por exemplo, para a pauta pedagógica. A pauta pedagógica é uma pauta que dialoga diretamente com a população, não é só a pauta salarial, entende? E é isso que é esse início da gente começar a falar, olha, o que me interessa porque eu quero trabalhar direito, interessa a você porque você quer uma aula boa. O que te interessa, que é o problema da moradia, me interessa porque eu estou pagando cara a beça para morar no centro do Rio, por exemplo, de aluguel. Então, um passo agora, além da gente tentar reforçar, revolucionar, mas fazer as nossas instituições como classe trabalhadora forte, é fazer com que as lutas se interliguem, porque a gente tem interesses claramente em comuns. Tá certo? Então isso para mim é outro ponto fundamental, que é que a gente tem uma luta unificada dos trabalhadores em torno de objetivos comuns, com vias aí sim à democratização. Talvez a gente não chegue na democracia, mas o processo é o processo de democratização, de radicalização da democracia. Isso é o que eu, nesse processo que eu aposto as minhas fichas. E outra coisa, greve não é crime e grevista não é criminoso. Exatamente. Não. Greve é direito e a luta continua. Acho que é exatamente isso. O Brasil decidiu que vai continuar vivendo em junho, ou seja, junho explodiu um processo que é imparável, que é de empoderamento dos setores da sociedade pelos rumos de sua própria vida. Isso é algo realmente maravilhoso. A Copa é muita coisa, né? Eu acho que há várias Copas acontecendo. De fato, ela expõe situações como a vaia da presidente Dilma, embora eu jamais vou dizer porque vocês vejam bem, no dia da abertura do Congresso que celebrava os 30 anos do Movimento Sem Terra, a presidenta Dilma Rousseff deu rolezinho em tratores ruralistas jogando soja no Mato Grosso que mata índio. Nós estamos todos de olho. É preciso... Eu digo de verdade, se estivesse lá eu teria vaiado Dilma. O governo tem que governar e com o partido, como o MST, ela teria que estar ao lado dos trabalhadores que fazem uma das mais belas organizações da sociedade ao longo de 30 anos. Agora, eu também sei que a elite que vaiou Dilma não é boba não. Está aí sistematicamente atrás de nós para nos fechar as portas. Quando a elite que vaiou Dilma quer impedir o decreto de participação, quem é a elite quer impedir é que o MST sente, é que o MTST sente, é que os garis possam dialogar com o Estado. Eu acho que no meio dessa armadilha toda, o que a gente tem que ficar ligado é que o Brasil não é para amadores, o Brasil já fez coisa pra caralho ao reduzir a desigualdade e ao combater a pobreza, mas para mim chegou a hora agora de assumir que nós temos que combater a riqueza também, concentradora. Né? Então, assim, para mim esse é o rolê. O rolê que vem agora é o rolê de combater os ricos. Valeu, galera. Oi, rei! ¿Has visto? Una persona con ella acá en la foto.